Bem, pessoal, fazer esse vídeo sobre os primeiros sintomas de insuficiência renal, que vocês perguntam muito aqui, e eu vou explicar para vocês porque é tão importante você entender os sintomas, o diagnóstico, né? E como no seu contexto você teve que se preocupar com essa doença. Né? Vamos lá, né? Muita gente tem medo de ter insuficiência renal, que fala, fulano ficou na diálise, fulano tá tendo sempre da diálise. É uma doença que compromete muito a qualidade de vida. E aí, se você conhece alguém, se você tem um parente e tal, você vê aquele sofrimento, você fica muito preocupado de ter essa doença e não ter sintoma, né? E realmente é uma doença que normalmente é silenciosa, né? Até que o rim para de funcionar. E por que isso acontece? A gente tem dois rins. Pra vocês terem ideia, né? Funcionando de forma normal, se você perder ou retirar ou até doar, né? Tem doação de rim, se doar o rim, você vai continuar com o seu corpo funcionando bem. Esses órgãos que a gente tem, né, que eu falo uma reserva fisiológica muito grande, o que seria isso, né? Seria, mesmo perdendo grandes capacidades desses órgãos, seu corpo acaba funcionando bem, sem sintoma nenhum. São órgãos que muitas doenças elas vão durante anos consumindo aquele órgão sem você ter sintoma nenhum. Então saiba, se você tem pressão alta, tem que tratar a pressão alta, senão você pode ter insuficiência renal. Se você tem diabetes, tem que tratar, porque senão você tem que ter pode ter uma insuficiência renal. Se você é obeso, também tem que tratar, senão você pode ter uma insuficiência renal, se você não tratado. Se você é usuário crônico de anti-inflamatório, tenha muito cuidado, senão você pode desenvolver uma insuficiência renal. Ou seja, aí eu já estou te dizendo os principais, entre aspas, sintomas, que não dá sintoma, mas se você tem alguma dessas doenças, se preocupe com insuficiência renal. Júlio, sem sintoma eu tenho que fazer exame? Tem que fazer exame. Tem que fazer exame da função renal, ver se está ok, se você é hipertenso, se você é diabético, se você é obeso, todo ano para ver se está direitinho. Por quê? Você começa a perder a função do rim, o médico vai tratar antes de que esse rim se comprometa de forma tão intensa que você precise de uma diálise, que você tenha uma insuficiência renal. Primeira coisa quando a pessoa se preocupa com insuficiência renal é saber esses fatores de risco, porque muita gente vai chegar a um quadro avançado de problema dos rins sem ter sintoma nenhum. Então não fique preocupado só com o sintoma, né? Claro que não, quem me perguntou isso queria saber o sintoma, mas eu dou essa orientação porque essa é mais importante do que o resto até que eu vou falar, né? O resto agora que eu vou falar que realmente são sintomas. Normalmente o paciente, a quantidade de urina, então muitas vezes o paciente reduz a quantidade de urina, aí acaba acumulando líquido no corpo, sentindo inchaço, que é outro sintoma muito comum. Edema nas pernas, edema nas mãos, edema nas pálpebras, né? São locais comuns, né? Juntamente com essa redução do volume urinário, o rim não está filtrando direito, então menos urina o paciente costuma fazer, né? Muitas vezes o paciente reclama junto nesse contexto de ganho de peso, porque o líquido está acumulado e ele acaba ganhando peso, né? Muitas vezes esse líquido acumulado vai até para os pulmões, o paciente sente falta de ar, é bem comum de acontecer, né? E junto com isso, o paciente muitas vezes tem distúrbio hidroeletrolítico, porque o rim não está funcionando direito, ele começa a acumular algumas substâncias no corpo que acabam dando sintoma, né? Pode ter arritmia por causa dessa mudança de eletrólito, pode ter confusão mental por acúmulo de ureia e outras excretas, o paciente fica confuso, fica com um raciocínio às vezes meio lentificado, né? E obviamente você vai perceber dentro de um contexto de um problema que vai se agravando. Geralmente essa pessoa tem outra doença associada, hipertenso, é diabético, é obeso, tem alguma outra doença, tem alguma cardiopatia que acaba também podendo comprometer o rim, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.